está começando o Fisco em Pauta, um programa do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, o Sindiferne, em parceria com a Asfarne, a Associação do Fisco. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Fisco Solidário, uma iniciativa durante esta pandemia da Covid-19 que mobilizou os auditores fiscais. A solidariedade do fisco já conseguiu arrecadar mais de R$60 mil, que foram transformados em doações que estão fazendo a diferença na vida de muita gente. Mais de 800 pessoas já foram beneficiadas. A campanha começou em março, no dia 23 de março. E as primeiras doações começaram no comecinho ali de abril, 11 de abril para ser mais exata. De lá para cá, 20 instituições e outras 7 unidades de saúde já foram beneficiadas pelas doações. Para falar mais sobre essa belíssima campanha Fisco Solidário, a gente conversa agora com o presidente do Sindiferne, Roberto Fontes. Olá, Roberto. Oi, Ana Karina, tudo bem? Tudo bem. Colegas do Fisco, uma satisfação estar aqui de novo com vocês para falar um pouquinho sobre essa campanha que mobilizou a nossa categoria e fez fluir o nosso espírito de solidariedade. Como é que surgiu essa ideia, Roberto? Ana, a base foi quem nos estimulou a fazer isso. Logo após a decretação da pandemia, com as medidas de isolamento social, alguns colegas começaram a se preocupar com as condições de sobrevivência de pessoas que não têm emprego regular. Não são servidores públicos, não são proprietários de empresas, não eram empregados e viviam fazendo prestação de serviço em praias, nas cidades, enfim, pessoas que não tinham um emprego regular, né? E eu e o presidente da Asfarne, o colega José Ribamar Pinto da Macena, nós nos reunimos. Ele também foi estimulado pelos colegas que são filiados, ou que são associados, à Asfarne, e a gente se reuniu, bateu o martelo, vamos fazer uma campanha juntos, porque dá mais peso, né? E de fato, nós tivemos a adesão de aproximadamente 1/3 dos filiados do Sindiferne. Vocês se surpreenderam com o resultado da campanha, com essa adesão e com os números alcançados? Olha, foram bons números, a categoria participou, né? A gente ficou feliz com o resultado, né? Mas ainda tem muito a se fazer. Eu visitei várias comunidades carentes, eu fiquei impressionado com o nível de carência das pessoas. Nós que moramos aqui em Natal, num bairro saneado, com ruas limpas, calçadas ou asfaltadas, a gente frequentou lugares onde saneamento é uma miragem, não tem saneamento, né? As pessoas vivem praticamente amontoadas, né? Em alguns lugares, além de não ter saneamento, não tem perspectiva, a gente percebe claramente isso, mas sempre tem alguém naquelas comunidades mais carentes que toma a frente de alguma ação social. E essas pessoas é que nos procuraram, né? Às vezes intermediada por um colega auditor fiscal. Eu fiquei também surpreso e feliz com o fato de que vários auditores fiscais, além do trabalho de auditoria, fazem também ações filantrópicas e a gente só vai saber agora, né? Achei um gesto belíssimo da parte deles. Então, essas entidades que você citou no começo, as 20 entidades que não são instituições públicas que nós ajudamos, quase todas foram indicação de algum colega auditor fiscal que está envolvido na ação de solidariedade, de prestação de serviço àquelas pessoas carentes. Isso também nos deixou extremamente felizes, porque a ideia que se tem, a princípio, é que vive-se numa bolha. De fato, a gente vive numa bolha, mas além dessa bolha, vários colegas participam de ações solidárias pelas várias cidades do Rio Grande do Norte, pelas várias áreas de Natal. Natal é uma cidade muito grande e tem vida além do centro, além de Petrópolis, além de Lagoa Nova. Essas entregas, elas foram fotografadas, foram registradas. E aí eu convido você para que a gente dê um giro aí para conhecer um pouco mais aquelas pessoas que receberam a solidariedade.
vamos fazer um giro por alguns lugares beneficiados pelo Fisco Solidário. 40 cestas básicas, 100 máscaras de proteção e álcool em gel foram doados ao Grupo Caritativo São Francisco de Assis, em Ceará-Mirim. Já em Parnamirim, 40 idosos em situação de vulnerabilidade do Lar Espírita Alvorada Nova receberam 30 cestas básicas, que complementaram a alimentação dos assistidos. Entidades que acolhem pacientes pré- e pós-transplantados de fígado, rins e portadores de doenças virais foram beneficiadas pela campanha do Fisco Solidário. 65 cestas básicas foram doadas para a Associação dos Pacientes Hepáticos e Transplantados, a Afeto, Associação de Transplantados de Rins do RN e o Instituto IVES. E o Fisco Solidário segue e chega em Bento Fernandes, contemplando as famílias da Agrovila do Quintururé, com 50 cestas básicas e álcool em gel. O Fisco Solidário chegou também na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Parnamirim, que recebeu mais de 3.500 recipientes descartáveis para condicionar sopas, além de fardos de arroz, fardos de flocos em milho e 300 máscaras para proteção individual. Com a doação, os voluntários da paróquia ganharam reforço para a distribuição do Sopão Solidário, que beneficia mais de 12 comunidades carentes. O Hospital Dr. João Machado, referência em atendimento psiquiátrico em Natal, também recebeu donativos do Fisco Solidário. 40 estetoscópios foram entregues e estão sendo úteis na ala de novos leitos da unidade hospitalar. A campanha também incrementou com R$1.000 a ação Vaquinha Solidária, de iniciativa da Comissão de Taxistas de Natal, a Contax, que teve a missão de angariar recursos para os taxistas nesse período de pandemia. Ainda em Natal, no Conjunto Pajuçara, a Associação Mãos que Transformam recebeu 30 cestas básicas, 30 frascos de álcool em gel para serem distribuídos entre as famílias beneficiadas pela Associação da Zona Norte da capital. E a paróquia São Sebastião, na cidade de Florânia, também recebeu a campanha Fisco Solidário. 26 cestas básicas foram doadas para beneficiar as famílias assistidas pelas entidades Vicentinos e PAI. Mais de 40 cestas básicas da campanha Fisco Solidário foram doadas às famílias carentes na Zona Norte de Natal, no bairro Jardim Progresso. Os alimentos foram entregues ao projeto Terreiros do Futuro. Em Macau, o Instituto Guilhermo Secote recebeu 26 cestas básicas beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha Fisco Solidário também uniu forças com o RN Mais Unido e a Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Norte e entregou donativos para a Associação de Pescadores da Vila de Ponta Negra. Foram entregues 200 cestas básicas, além de 1.000 máscaras de proteção e 27 litros de álcool líquido. Em Mossoró, o Hospital Regional Tarcísio Maia, referência para assistência aos casos de Covid-19 na rede pública, recebeu donativos da campanha Fisco Solidário. Foram entregues itens para a manutenção da limpeza e higiene das instalações hospitalares. O Fisco Solidário também realizou doações para a Pastoral do Menor em Nova Cruz, que atende crianças e adolescentes carentes com aulas de reforço e merenda nos intervalos escolares. Foram 35 cestas básicas. E o Lar Espírita Alvorada recebeu mais de 860 fraldas geriátricas em diversos tamanhos para os 40 idosos assistidos pelo lar. Uma comunidade carente no município de Poço Branco também foi beneficiada com a doação de 30 cestas básicas. A ação solidária ainda contou com a colaboração da loja maçônica Estrela Natalense. A primeira Igreja Batista em Nova Redinha recebeu mantimentos para as famílias atendidas pelos projetos missionários realizados pela pastoral. 60 cestas básicas foram entregues também à pastoral familiar da paróquia de Santana, que se encarrega de fazer a distribuição dos donativos aos mais vulneráveis.
Unidades públicas de saúde em Pau dos Ferros foram beneficiadas com tecidos de algodão para a confecção de aventais e máscaras para os profissionais da saúde e também para a produção de lençóis para os leitos das vítimas acometidas pela Covid-19. A unidade de pronto atendimento Dr. Leônidas Ferreira, ou simplesmente UPASU, do conjunto Cidade Satélite, em Natal, recebeu 2.000 pares de luvas para os profissionais da saúde. Os donativos chegaram em boa hora, já que o estoque já estava prestes a acabar. Pois é, a campanha Fisco Solidário fazendo a diferença aí na vida de tantas pessoas. Falar em fisco, né? Não só solidariedade, mas também trabalho, presidente. Como é que está o trabalho dos auditores fiscais neste período de pandemia? Nós tivemos o feedback do colega Cadu Xavier, que é o secretário da tributação. Nesse período de pandemia, a secretaria foi obrigada a instituir o home office, ou teletrabalho, que era uma bandeira do Sindifern desde gestões passadas. Essa continua com essa bandeira, né? Conseguimos implantar pela emergência e o resultado, segundo o secretário, e ele mesmo foi quem disse isso, numa reunião virtual com 250 colegas, é que foi muito bom, né? Naturalmente havia o temor de que o trabalho remoto pudesse talvez diminuir o ímpeto, né, dos colegas, mas pelo contrário. Há regras para se fazer o teletrabalho e uma delas é aumentar a produtividade, e isso foi cumprido integralmente. Então, os colegas estão de parabéns, a Secretaria da Tributação, com o seu trabalho, está dando uma contribuição inestimável para que o Rio Grande do Norte enfrente essa situação inacreditável, né? Ninguém esperava que, em pleno século XXI, o mundo parasse por causa de um vírus que ninguém consegue identificar, um vírus invisível, perigoso e democrático, né? Ele pega ricos e pobres, idosos e jovens, crianças e adultos. Todos os dias, lamentavelmente, nós temos informações de falecimentos de pessoas queridas, né? No próprio fisco nós perdemos colegas por causa da Covid-19, o que é absolutamente lamentável. Parentes de colegas faleceram por causa dessa pandemia, por causa dessa doença, mas nós estamos esperando com muita fé que haja uma solução científica para isso, né? Que de fato a vacina chegue e que a gente possa, aos poucos, voltar também às atividades presenciais. Agora, inegavelmente, mesmo com todo esse esforço dos auditores, com o trabalho remoto, tentando aumentar a sua produtividade, houve uma queda na arrecadação do Estado, né? Fruto aí de toda essa paralisação na economia, comércio fechado. Como é que vocês estão? Qual é a perspectiva de que o Estado aí volte a equilibrar suas contas do ponto de vista fiscal? Ana, depende bastante da atividade econômica. Você frisou muito bem, houve uma paralisação de setores estratégicos, né, para a arrecadação de impostos, aí o comércio, não o comércio de alimentos, esse está de vento em popa, mas o comércio de roupas, né, de confecções, de sapatos e tal. Houve uma queda vertiginosa, né? Os shoppings aqui em Natal estão fechados, aqui em Natal e em todas as cidades que têm shoppings no Rio Grande do Norte. Grandes centros comerciais estão fechados ainda, aos poucos estão voltando às suas atividades, né? E a solução para recuperar a arrecadação é a volta da atividade econômica. Agora, o nosso desafio é como conciliar a plenitude da atividade econômica com os riscos que a Covid-19 ainda está oferecendo a toda a população. Essa é a grande questão. E enquanto a vida não volta ao normal, né, o Roberto estava falando aí, o setor de alimentação foi um dos que mais cresceu, né, durante essa pandemia, mas nem todo mundo
tem condição de se alimentar bem, não é? Até para enfrentar essa doença. E é por isso que o Fisco Solidário está distribuindo cestas básicas, alimentos a quem não tem condição. Vamos ver mais, dar mais um giro aí para vocês conhecerem instituições e pessoas que foram beneficiadas pela campanha do Fisco Solidário. Isso para mim significa solidariedade. Foi esse o sentimento que moveu a Asfarne e o Sindiferne e nasce a campanha Fisco Solidário, ainda no início da pandemia pela Covid-19. A ideia foi unir ainda mais a categoria do Fisco RN para angariar fundos, reverter em cestas básicas e insumos de higiene e proteção para serem distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade. Um momento muito difícil para todos, especialmente para as camadas mais pobres da população, né? Tiveram que enfrentar esse momento de pandemia, de dificuldade de renda e de emprego, e nós pudemos, através da ajuda coletiva de todos os colegas, fazer essa contribuição. Então, do nosso ponto de vista pessoal e também institucional, foi muito gratificante poder colaborar, capitanear e participar de diversas ações em benefício da população do estado todo e do Mossoró em específico, que é a nossa cidade. Mas o presidente da Asfarne lembra bem que essa não é a primeira vez que o Fisco se une em solidariedade. Esse é um espírito que já faz parte da categoria. Desde décadas passadas, quando trabalhávamos em postos fiscais, por exemplo, no nosso entorno tinha muita gente passando fome, principalmente na época de seca. E aí o fisco já dava a sua cara. Poucos sabem disso, poucos sabem. Mas o fisco sempre teve e terá esse espírito solidário. E essa força fez a campanha ganhar vida, percorrendo todas as regiões do Rio Grande do Norte. Nós não podemos contemplar todos. É humanamente impossível. Mas onde nós conseguimos chegar, minimamente, nós conseguimos aplacar um pouco da fome daqueles que necessitam. E nesse giro a gente percebe que a distribuição, né, dos produtos, dos alimentos, dos equipamentos, ela foi bem democrática, não é, Roberto? Eu diria que foi muito ecumênica, né? Também. Nós tivemos doações em entidades católicas, protestantes, umbandistas, né? Evangélicas, espíritas. Então o Fisco esteve presente, Ana Karina, em todas as cidades, aliás, em todas as regiões fiscais do Rio Grande do Norte. As regiões fiscais são sediadas em Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Currais Novos, Nova Cruz e Macau. A última região fiscal que nós atendemos foi Macau. Foi uma ONG, né, eu me lembro bem, que não tem vinculação com entidades católicas, é uma ONG que existe na cidade há bastante tempo, que atende senhoras, jovens e adultos em cursos de alfabetização, cursos de corte e costura, de cozinha, enfim, várias atividades eles desenvolvem lá. Então nós ficamos também muito felizes com essa miscelânea, né, de orientações, vamos dizer assim, religiosas, que foram atendidas minimamente, mas foram atendidas pela nossa campanha Fisco Solidário. Isso nos deixou muito felizes também e evitou o que poderia acontecer. A campanha só vê o lado católico, só vê o espírita, ou só vê isso, ou só vê aquilo. Não, nós atendemos a todas as entidades, católicas, protestantes, enfim, todas elas foram beneficiadas de alguma forma com a nossa campanha. Eu ousaria, inclusive, aumentar um pouquinho no número de atendidos, porque nas instituições públicas que nós fizemos doações, foram milhares de pessoas que receberam atendimento com alguns equipamentos que a campanha Fisco Solidário entregou. Nós entregamos estetoscópios que continuam atendendo as pessoas, material permanente para uso em hospitais. Em Mossoró nós entregamos isso, em Caicó nós entregamos isso também para UTI, lá do hospital regional.
e muitas cestas básicas. Realmente o forte da campanha foi a alimentação, que é o básico, né? Todo mundo precisa comer todo dia, e nas nossas visitas nós percebemos que a grande carência das pessoas é de fato a alimentação. Como é bom a gente ver essa solidariedade, né? Tantas pessoas que precisam sendo atendidas. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais Fisco em Pauta para você. Você já é associado à Asfarne? Que tal ter 33% de desconto para o Day Use e 10% para hospedagem no Hotel Vila do Mar? 15% de desconto para hospedagem no Praia Bonita Resort? Acesso livre para o Day Use no Hotel Termas e 10% para hospedagem. Mas não para por aí. Associado à Asfarne conta com os melhores valores do mercado para o plano de saúde Unimed. E ainda tem convênio com a Uniodonto, que oferece atendimento em todo o RN com desconto de quase 50% nas mensalidades. Além disso, você pode se hospedar em todas as sedes das associações filiadas à Febrafit, com valores super reduzidos, em Cabo Frio, Florianópolis, João Pessoa, Guarujá e muito mais. Seja associado à Asfarne, fortaleça o Fisco RN e ganhe um mundo de benefícios em lazer, hospedagem e serviços. Ligue 3206-5756. Não só de solidariedade a gente vai falar nesse programa de hoje, vamos falar também sobre reforma tributária, nosso último tema de pauta de hoje. Reforma tributária que volta, né, a ser foco prioritário, digamos assim, no Congresso Nacional. Como é que o Fisco está acompanhando a discussão em torno da volta da reforma tributária? Nós temos duas propostas em tramitação, uma no Senado e outra na Câmara, não é? No Senado a PEC 110 e na Câmara a PEC 45. E nós do Fisco Estadual Brasileiro, junto com o Fisco Federal e o Fisco Municipal, nós temos uma proposta alternativa que virou emenda à PEC 45, que também está tramitando, que é a proposta de reforma tributária solidária. É consenso no próprio fisco a necessidade de se fazer uma reforma, né? A reforma tributária, que seria a mãe de todas as reformas. O Brasil, Ana Karina, hoje tem uma política tributária extremamente regressiva, ou seja, ela considera que todo mundo tem o mesmo padrão de renda e tributa todos os cidadãos brasileiros da mesma forma em relação ao consumo. Né? Você consome, tudo que você consome, você está pagando o imposto ali no consumo. E alguns impostos podem diferenciar a sua capacidade contributiva para que você faça uma contribuição maior. Né? Então, a proposta de reforma solidária propõe a progressividade do imposto, ou seja, precisamos cobrar mais impostos de quem ganha mais, né? E aí retiraria do consumo e colocaria, por exemplo, imposto de renda com alíquotas maiores? Seria assim? Você tirar do consumo e tributar a renda? Nós temos um estudo feito pela Receita Federal, da base de dados do imposto de renda da Receita Federal, que mostra que menos de 1% dos contribuintes brasileiros, nós temos 30 milhões de contribuintes aproximadamente, então isso daria em torno de 300 mil pessoas. Essas 300 mil pessoas têm renda superior a R$80 mil por mês, uma renda mensal, né? De suas atividades econômicas, ou de empregos, ou de... Bom, enfim, eles declaram uma renda superior a R$80 mil por mês. E os vários mecanismos de elisão fiscal possibilitam que essas pessoas que têm uma capacidade contributiva maior continuem pagando menos, né? Então, as nossas propostas, as propostas que o fisco brasileiro encaminhou como alternativa à PEC 45, que já está mais avançada na Câmara Federal, prevêem uma contribuição maior de quem pode pagar mais. Essa é a grande questão em relação ao sistema tributário brasileiro. E é um assunto que vem ganhando corpo, né? Economistas liberais já admitem que há necessidade de se fazer uma revisão na regressividade
tributação brasileira e transformá-la em uma tributação progressiva, né? Esse vai ser o grande desafio, esse vai ser o grande debate este ano. Não sei se vai dar tempo de terminar, porque mesmo que haja a intenção dos deputados e senadores de continuarem esse debate, é um debate que precisa da presença da população no Congresso para discutir também realização de audiências públicas e, por enquanto, há muitas restrições a atividades que envolvam a presença de gente em locais fechados, né? Com certeza a reforma tributária ainda vai ser tema aqui de muitas matérias e muito bate-papo aqui no Fisco em Pauta, viu, presidente? Quero parabenizar pelo trabalho, pela campanha do Fisco Solidário, desejar sucesso aí, que ela permaneça ajudando muita gente e agradecer a sua presença hoje aqui no programa. Foi uma enorme satisfação, estamos sempre à disposição de vocês aqui. Fisco em Pauta vai ficando por aqui. Você confere outras notícias no portal do Sindiferne, www.sindiferne.org.br. Até a próxima!